all the girls that are being 20 right now and absolute whores in the club, whatever not, in 10 years are going to be 30, trying to settle down and realize that all the good guys are taken. They're going to complain that they were ran through their whole life, but while they were partying for the past 10 years, all the good girls got cuffed by the good guys. And so now when they look at all the men that are options, they're going to be competing with the now 20-year-old good girls and be stuck. Why? Because all the good guys are gone. You missed your chance being a fucking whore, bitch. Fala, cowboys, beleza? Bom, o vídeo de exemplo de hoje, eu não sei se a moça ela estava sendo irônica, brincando, falando alguma coisa que ela viu por aí, ou se estava sendo sincera, tá bom? Quero deixar isso claro. Porém, como sempre, o vídeo de exemplo é apenas um vídeo de exemplo. Não sei nada da história da vida da pessoa que está passando ali e nem me importa. Mas eu quero usar esse vídeo para falar com vocês a respeito de uma coisa, que é o seguinte: a figura da mulher exceção, a figura da boa mulher, a pessoa ali com quem você pode se relacionar e por aí vai, certo? Quem já teve a oportunidade de ter uma conversa mais franca, enfim, mais aberta sobre assuntos desse tipo com o público feminino, né? Para quem já pôde falar com a tal mulher exceção em tese, essa figura, ela geralmente tem sim uma argumentação similar à dessa moça do vídeo, tá? Então você tá conversando com uma moça que de repente casou cedo, né? Ou então tá em busca de um relacionamento e, né, de acordo com o que ela diz pra você, ela não teve tantos relacionamentos, né? Enfim, ou mesmo ainda não teve nenhum relacionamento. Enfim, pessoas com este perfil, tá? Então imaginem essa figura, tá? E o que vocês podem ter ali de lição nesses casos, tá bom? Em geral, cada vez mais essa figura da mulher exceção, ela vai ser difícil de se encontrar, mas ao mesmo tempo muito fácil de achar. Vocês já vão entender. Em geral, todo ser humano se entende como exceção, tá bom? Isso que é a lição de hoje. Então, quando você tá falando com alguma moça por aí e tal, que atende teoricamente essa demanda, você tem que pensar assim, ó, 2 vezes. Analisar 3 vezes de preferência. Olhar com muita atenção. Por quê? Como eu disse pra vocês, todas elas acreditam ser exceção. Todas, tá? É uma ou outra que entende aonde ela está, entende a realidade dela, tá bom? A maioria quer estar nesse contexto de não, mas eu não sou assim. Eu entendo o lado de vocês, mas eu não sou assim, sabe? E agora é o seguinte, aqui o ponto é, isso é verdade, isso é mentira, ela realmente é exceção? Não, não me importa saber isso agora. Mas saber para passar para vocês que muitas não são tão especiais quando elas acreditam que são, ok? Durante a conversa, o que você vai notar é o seguinte: existe um padrão, tá? Um padrão que é bem comum. Elas costumam falar muito dessas características. Algumas delas têm uma série de fatores que você olha e pensa, mas por que você está com tanta dificuldade assim, né? Você é bonita, você é jovem, você é isso, você é aquilo. Então fica na sua mente essa perspectiva do o que será que acontece? E aí você vai falar com a pessoa, não, eu não sou tão exigente assim, o problema não é esse e tal, sabe? Tipo, você vai tentando entender o que acontece, qual que é a possibilidade ali envolvida. A real é que quando a gente fala de atração negociada, atração genuína, natureza feminina como um todo, se você ir colocando, né, nessa análise de maneira, obviamente, sem ficar falando esses termos, né, até porque na maior parte das vezes você vai estar falando com alguém que não sabe sobre o assunto, né? Se você começa a analisar o histórico, ela vai falando a história dela e tal, você vai reparar tudo isso acontecendo. E aí é que tá. Que exceção é essa que, no caso de exceção não tem nada, pelo contrário, né? É uma exceção que cumpre a regra, ou seja, então não é exceção, certo? Agora, significa que ela é uma péssima pessoa, que nossa, então eu não devo me relacionar. Claro, cada um. Você tem que saber o que você aceita e o que você não aceita. Primeira coisa, óbvio. Mas significa isso?
Não, não é disso que eu tô falando. Mas também não tem nenhuma exceção ali. Então você tem que estar ciente disso. Quando eu viro para vocês e falo a natureza delas, de todos os pontos que nós abordamos aqui, todas têm. A diferença é como que ela lida com isso. Isso é um fato, tá? Isso não tem como negar, tá? Uma coisa ou outra, como eu falo, algumas mulheres vão para um nível, né? Elas aumentam ali o grau de uso daquela parte ali da natureza e muitas vezes do lado mais profano, que é o lado que eu abordo mais aqui por uma razão óbvia, né? É o lado que mais causa atenção, por consequência eu preciso alertar de uma maneira um pouco mais intensa, certo? Agora, o que eu tô dizendo pra vocês no final das contas é, a mulher unicórnio, né, que eu trouxe até um vídeo pra vocês, o que é um unicórnio? O unicórnio é um ser ali perfeito, né? É lindo, é maravilhoso, é ingênuo, inocente, por aí vai. Então, assim, esse ser, né, dentro dessa perspectiva, isso não existe. Isso você já tem que descartar, né? Que é um sentimento muito forte, sim, no homem, tá? Alguns caras falam, ah, isso é óbvio, é claro que não existe, mas você, na sua cabeça, acreditava que existia. Você pode mentir pra si mesmo, mas a verdade é essa. Verdade é que em algum ponto, pode ser que você tenha despertado cedo, pode ser que você tenha percebido isso antes de todo mundo, tá? Pode até ser, não vou tirar o mérito de você, mas o fato é que no seu inconsciente existe sim essa figura que você colocou e que muitas das vezes você enxerga, principalmente naquelas mulheres mais belas, né? Que você conhece, que você olha e pensa, caramba, essa mulher ela não deve nem ir no banheiro, né? Pois é, né? Abraço aí pro Davi, no caso. Enfim, em todo caso, essa condição que você coloca na sua cabeça, essa é a unicórnio. Isso realmente não existe. A exceção pode até existir, porque do ponto de vista matemático da coisa, né? Sempre existe a possibilidade. Sempre. Ok? A exceção é por quê? Porque toda a parte da natureza existe em todas? Sim. Mas se ela vai se tornar uma exceção a partir do momento que, apesar da natureza feminina, ela se controla e sempre fez isso e pretende continuar sendo assim ao longo da vida dela. Ok? É difícil? É. Muito difícil. Já encontrei? Não. Nunca encontrei alguém assim. Você pode ter encontrado? Pode, vai saber. Volto a dizer, num quesito matemático, porque eu gosto de usar a lógica para explicar as coisas para vocês. É possível? Agora, eu virar para vocês e falar, então, vão atrás da mulher exceção, procure, né, vá a fundo, aí já é demais. O que eu posso dizer para vocês é que, se você está disposto a entrar num relacionamento, se você acredita que é viável para você, então entenda como que essa coisa funciona, como essa dinâmica funciona. Entenda que muitas vão sim acreditar lá no fundo que elas são, vão te vender isso, vão falar discursos, vão falar coisas que você quer ouvir, né, como por exemplo o caso do vídeo aí, mas não significa que ela é, tá bom? Então é isso, o recado do vídeo de hoje. Tome esse cuidado apenas, tá bom? É melhor você estar diante de alguém que fale esse tipo de coisa, que demonstre, né, essas situações, como eu falei, né, que se controla mais e tal, mas não necessariamente é uma mulher exceção? Lógico que é. Se for para escolher, né, é a melhor opção. Agora, entender que risco existe, né? Quando os caras viram e falam, por exemplo, de aspectos de lei, isso também é um outro fator, porque daí na hora da separação é que você conhece de fato a pessoa, né? Então tem esses aspectos. E quando dizem conhece de fato, é por quê? Porque você brigou, você tá se separando, teoricamente você brigou com alguém. Então você vai ver o lado dela, né, irritada com você. O lado dela que quer, talvez, destruir sua vida. E se ela tem possibilidade, pode ser que ela faça. Veja só como é complicado e como é complexo para o homem lidar com isso. Porque a aposta do feminino que ela pode, né, ter problemas no relacionamento existe? Existe, já falei para você. Relacionamentos são apostas para os dois lados. Agora, para o homem, o risco é maior. A verdade é essa. Elas podem falar mil e uma coisas aí, mas o fato é que o que está ali na lei, a lei nos diferencia, né? Nós somos iguais, mas a lei nos diferencia em muitas coisas, né? Engraçado, né? Enfim, em todo caso é isso, tá? Eu não entro muito nesses méritos aí, já falei pra vocês.
nem gosto muito de falar a respeito, eu gosto de falar mais de comportamento. Porém, essa argumentação ela é super válida e eu acredito que também encaixe aqui no vídeo de hoje, ok? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você puder deixar o like, eu agradeço. O like ajuda no compartilhamento aqui do conteúdo, tá? E também se você se puder se inscrever, fique à vontade, fechou? Tamo junto, cowboys, e um forte abraço a todos.